Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história, que esses dias me perguntaram, por que você fez psicologia? Por que você escolheu psicologia? Por que você optou por psicologia? Eu nem sei se fui eu que escolhi a psicologia ou a própria psicologia que me escolheu, mas o que é que me levou a escolher esse curso? Foi uma perca que eu tive, uma perca muito significativa, né? Uma perca que mexeu muito comigo. E eu tive que procurar ajuda, porque eu estava num quadro muito complicado, um quadro de sofrimento, assim, terrível, né? Uma apatia total, muita tristeza, um quadro que estava se elevando cada vez mais. Então foi onde eu falei, não, eu preciso buscar uma ajuda especializada. E eu não queria, na época, questão de medicação, né? Medicamentos, entrar com medicamentos e tudo. Então eu optei por iniciar o processo psicoterápico. Foi aleatório a minha busca, né? Essa busca foi aleatória, eu não tinha um profissional, indicação de ninguém, não conhecia ninguém, enfim. Peguei meu plano de saúde e fui procurar. E encontrei um que na época o consultório dele era próximo à minha residência. E eu falei, vou marcar uma sessão, né? Vou lá conhecer. Nunca tinha feito psicoterapia, nunca tinha passado pelo processo. Fui na primeira sessão e tudo. E de lá pra cá eu me firmei nesse processo psicoterápico, né? As coisas começaram a caminhar, começaram a fluir, comecei a ver resultado em cima de resultados e resultado. Fiquei nesse processo durante 3 anos. Com 3 anos, assim, de megas resultados, né? Resultados muito positivos. Eu um dia cheguei no consultório, na minha sessão, falei ao meu psicólogo, né? Eu falei, olha, eu vou fazer psicologia. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí me perguntou, por quê? Eu falei, porque os resultados da psicoterapia estão me surpreendendo cada dia mais, né? Eu já estou aqui numa caminhada, já tem 3 anos que nós estamos juntos e eu só tenho tido melhora. Por quê? Aí eu volto, né? É a frequência e a intensidade, né? Toda semana eu estava lá na minha sessão e trabalhava minhas demandas em consultório e trabalhava na prática lá fora o meu dia a dia, né? As orientações que eu tinha, que eu recebia desse profissional dentro da sessão, dentro do consultório, eu colocava na minha prática lá fora, na minha vida cotidiana, na minha rotina. Então, o quadro só foi evoluindo para melhor, né? Graças a Deus, cada dia mais. Aí, então, foi onde eu tive esse insight. Eu falei, olha, eu vou fazer psicologia. E assim eu fiz, né? Fiz a universidade, me formei pela PUC, Goiás, 5 anos de curso. Na época eu me recordo que eu ainda comentei com meu marido que eu ia fazer a psicologia. Aí ainda comentei, falei assim, nossa, mas 5 anos, né? É muito tempo, muita coisa. Ele falou, olha, 5 anos vão passar, com você ou sem você dentro da universidade. Então que passe os 5 anos com você lá dentro. Aí eu falei, sabe que é verdade? Tem razão, né? Faz sentido. Aí foi onde eu então iniciei o curso de psicologia. Aí foram 5 anos, né? E de lá pra cá, especializações e, enfim. E aí a gente vai correndo atrás, né? Porque não para, é uma busca incessante e realmente a gente não pode parar. A gente tem que realmente buscar, né? Buscar mais e mais conhecimentos, aprimorar esse conhecimento cada vez mais, né? Porque é isso que vai nos norteando e vai nos certificando que a gente realmente está no caminho certo, né? Que está tendo resultado, que as coisas estão acontecendo. Então, mas aí eu volto. É a persistência, é a frequência, é a constância, né? Porque a gente observa também no consultório que às vezes há pacientes, clientes, que ele chega com uma demanda específica, mas num determinado ponto da terapia, alguns meses, enfim, ele
aquela demanda específica, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, estava naquela hora, naquele momento, ela sanou, ou pelo menos amenizou, né, bastante. Então ele fala, ele às vezes ele verbaliza, ele expressa, né, que, eu acho que eu já tô legal, eu acho que eu já estou bem. E o processo psicoterápico, gente, ele não é rápido, não é rápido. Claro, tem casos que são mais são mais rápidos que outros, mas por mais rapidez que seja, não é aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, atingiu o ponto, né? Não tem como. Por quê? Porque é um ser arraigado de histórias, é um ser arraigado de conteúdos, né? É um ser arraigado de contextos. Então, como que um ser de, sei lá, 15, 20, 30, 40, 70, 90 anos, esse ser com uma história de vida, uma caminhada de vida, como que em 2, 3 meses de psicoterapia, ele vai ter conseguido resolver, conseguido sanar todos os seus problemas? Impossível, né? E a terapia, ela não sana problema. A terapia, ela te guia, ela te norteia, ela te ajuda a enxergar, né? Porque muitas vezes a gente está com a venda nos olhos, né? Os olhos estão tapados. E esse profissional que está do outro lado, ele tem técnicas para trabalhar com você e te nortear. Mas as decisões, os passos, a caminhada é do indivíduo, é do paciente cliente. A tomada de decisão é dele, está nas mãos dele ou dela, né? Não está nas mãos do profissional, né? Isso nem é função do profissional de psicologia, de um psicólogo, não, de induzir, de dar opiniões, não. Essa não é a nossa função, esse não é o nosso trabalho. Então, hoje eu passei aqui para explicar um pouquinho, porque eu já ouvi algumas pessoas, né, que me perguntaram, por que psicologia, por que você fez e tal, tal, tal. E, como eu costumo dizer, eu acho que não fui nem eu que escolhi a psicologia, porque assim, é um curso que eu amei fazer, é uma profissão que eu abracei realmente, né, para minha vida, porque é uma profissão onde você ajuda pessoas, né, a gente que está no consultório, a gente que vivencia isso dia a dia, consultório, home care, enfim, a gente presencia essas dores, né? Esses desesperos, esses dissabores que são muitos, né? Muitos traumas, muitas histórias, muitos conteúdos pesados. A gente recebe muito conteúdo pesado. Então, assim, a gente vê o sofrimento, né? As dores dessas pessoas que têm sofrimentos que são, assim, terríveis, né? Então, é uma profissão que eu abracei. Amo ser psicóloga, né? Admiro o trabalho do psicólogo, o trabalho da psicologia, o trabalho da psicoterapia. Admiro muito, porque os resultados, quando esse paciente cliente se enganja realmente no processo, quando ele coloca em prática, né? Quando eu costumo dizer, quando ele dá o pontapé inicial e ele coloca em prática, não tem como não se ter resultados. Isso é impossível. Colocou em prática, os resultados vão vir. Só que de médio a longo prazo, né? Porque aqui não é um consultório médico, não tem uma medicação, não tem uma receita, não tem uma bola de cristal para falar, olha, é isso aqui, leva essa receita, acabaram-se os problemas. Não é isso, né? O processo psicoterápico, ele vai tratar a causa, a raiz do que está te incomodando. Então, isso, às vezes você vai mexer em feridas, mexer em conteúdos que estão enraizados nesse ser e que vai doer muito, vai doer. E o processo é esse, né? A pessoa tem que estar disposto, né? A pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter essa consciência que vai ter dias que vai doer muito. Mas é essa dor que vai trazer essa cura a esse ser, a esse indivíduo,
ok? A gente aprende a ressignificar as nossas dores, né? Claro que tem traumas, tem cicatrizes que você vai levar pro túmulo. Não tem como você passar uma borracha e apagar. Não é assim, né? Aperta um botão delete do seu cérebro e deletou, acabou. Não, né? Tem cicatrizes, tem marcas que vão ficar mesmo, mas você aprende de uma forma mais suave, né? Você aprende de uma forma mais tranquila a lidar com essas cicatrizes, a lidar com essas feridas. Isso se chama ressignificação. E o processo psicoterápico, o processo terapêutico, ele te proporciona essa ressignificação. É uma nova vida. Então, assim, as pessoas que passam pelo processo, né? Os familiares que estão envolvidos, na maioria, né, com essas pessoas e que acompanham a evolução dessas pessoas, também trazem pra gente, comentam com a gente, né? Como fulano evoluiu, como fulano melhorou, como fulano está melhor, enfim. Gente, o processo psicoterápico, ele é magnífico, magnífico. Magnífico. Quem nunca fez, né? Quem nunca teve essa oportunidade, se permita, se dê essa oportunidade. Eu posso te garantir que ela é fantástica, ok? Mais uma vez, um bom dia a todos, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Beijos a todos!